Saúde, estamos de volta. Nosso segundo bloco de hoje vai tratar de um assunto tão básico, mas ao mesmo tempo tão importante e tão parte do que a gente é e do que a gente pensa, do que a gente sonha e principalmente de como a gente vive. Eu estou falando da respiração, mas é um tipo de respiração que pode trazer também esclarecimentos muito importantes a respeito do que a gente procura ser e de como a gente pode se desenvolver melhor. É a chamada respiração holotrópica. Vamos entender mais sobre isso? Vamos entender mais dos benefícios dessa prática com o psicólogo Newton de Assis, que está aqui conosco para explicar melhor um pouco esse tipo de respirar que é tão especial. Bem-vindo, Newton. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Prazer estar aqui com você. Alegria te receber. Vamos falar sobre essa respiração holotrópica. O que é exatamente isso? É um jeito de se descobrir de uma forma tão intensa que pode provocar até um renascer diferente a partir de algo que a gente faz todos os dias, toda hora, o tempo todo, sem se dar conta da importância desse gesto. Sim, a respiração holotrópica ela é uma técnica terapêutica da psicologia transpessoal, né, que foi desenvolvida aí na década de 70 e desde então tem sido usada no mundo todo como uma forma de desenvolvimento pessoal, como uma forma de terapia, como uma forma de autodescobrimento e de potencializar as nossas qualidades na vida também. Não é uma questão de acreditar, não é uma crença, não tem uma conotação religiosa. A gente está falando é quase de um exercício físico, né, Newton? Justamente. Ela é um estado, né, desencadeado através da respiração, de uma respiração mais profunda, mais rápida, através também do estímulo musical. Essa terapia usa a respiração e a música dentro de um contexto adequado, de um contexto seguro, de um contexto terapêutico. E essa técnica ela desencadeia um processo de autoconhecimento, de cura, que realmente não depende da pessoa acreditar ou ter conhecimento. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que você submete a pessoa a esse método, ela vai ter experiências muito semelhantes. É uma hiperventilação do cérebro, né? Você começa a respirar e dá uma ventilada muito grande, ao contrário do que a gente respira normalmente, e essa sequência vai fazendo uma combinação, porque o ar que a gente respira, ele tem componentes, ele tem milhares de componentes, né? Que vão entrar em contato com o nosso cérebro de uma forma diferente do que a gente faz quando respira normalmente. Então, fisiologicamente, o processo ele é complexo, né? Porque você começa com uma hiperventilação, mas o corpo responde a ela. Então, vamos explicar o que é a hiperventilação. A hiperventilação é uma respiração acelerada. Tipo aquela respirada profunda e rápida. Solta pelo nariz ou pela boca? Dentro da respiração holotrópica, tanto faz, desde que ela seja mais profunda e mais rápida, pelo nariz, pela boca, misturando os dois. Em poucos minutos você tem esse aumento de oxigenação, né, essa alcalinidade do sangue, diminui o dióxido de carbono, aumenta o oxigênio e começa a acontecer uma série de processos físicos. Junto com isso, também tem uma música que vai incentivar essa respiração. É mais ou menos como quando a gente corre, né? Um playlist que a gente ouve para ganhar velocidade, né? O playlist é super importante dentro do processo. E aí vai. Então vamos respirar. Justamente. A primeira parte do playlist tem essa função de estimular a respiração, ela é dinâmica, com muita percussão. E a segunda parte do playlist já é mais emotiva, que é a hora que as emoções começam a aflorar e entra essas peças mais de música clássica, de música étnica, que tem um apelo emocional mais forte e ajuda o respirante a colocar para fora aqueles conteúdos que estão emergindo. A gente sabe que a respiração está intimamente ligada com a emoção. Então, quando você ativa a respiração, as emoções que estavam ali contidas, bloqueadas, começam a aflorar e tem a oportunidade de se descarregar do nosso sistema. E nós estamos falando de um processo que dura, não são minutos, não. Nós estamos falando de quantas horas? 4 horas respirando? O processo dura em torno de 2 horas e meia a 3 horas. As playlists têm 3 horas de duração, podendo se estender um pouco ou terminar um pouquinho. Isso vai do processo de cada pessoa, né? A pessoa começa a respirar, começa a ter uma série de sensações, uma série de experiências. Isso vai chegando num clímax onde começa a ter uma catarse, uma descarga de emoção, de energia, de desbloqueio físico.
E por último, um tempo de integração, aí a terceira parte da playlist é mais calma, mais meditativa, e é onde a pessoa vai acalmar e todo aquele conteúdo vai assentar dentro dela e ela vai voltar ao estado de consciência normal também. Então, esse processo todo ele dura em torno de 3 horas. É um estado de consciência alterado a partir única e exclusivamente da respiração? Justamente. Isso já é sabido há milhares de anos que a respiração tem esse poder, né, de induzir estados diferenciados na mente. Vem do yoga, vem das tradições orientais, das tradições xamânicas. E o Grof, que é o fundador, o criador desse método, ele é um psiquiatra e ele cunhou o termo holotrópico para designar esse estado de consciência. Holotrópico quer dizer que se move em direção ao todo. É um estado de consciência integrativo. Porque quando você fala estado de consciência alterado, podem existir inúmeros estados de consciência. Por exemplo, pela bebida, por um estado de choque, a sua consciência fica alterada, mas não necessariamente aquilo vai te trazer um benefício terapêutico, um crescimento pessoal. Holotrópico é esse estado de consciência que você entra nele e que ele te proporciona cura, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. O Grof, ele começou a desenvolver esse processo usando o LSD nos anos 60, se não me engano. Na década de 50. 50, antes disso, quando o LSD ainda tinha uma aura de remédio de farmácia, né? Justamente. Ele foi descoberto por um laboratório nessa época e o primeiro uso dele foi dentro de um contexto clínico de pesquisa, né, de universidade, e depois dentro de um contexto clínico de terapia mesmo. E o Grof teve resultados maravilhosos em se tratando de estados alterados de consciência, né? Ele estava pesquisando isso e a partir desse estado alterado é possível acessar também grandes abismos do nosso inconsciente e talvez enxergar possibilidades de cura, né? Sim, o nome que foi dado para isso, né, para o uso dessas substâncias, elas foram chamadas de psicodélicos, né, que quer dizer que faz revelar a mente, que traz o inconsciente à tona. E dentro desse processo a pessoa acessa muitas vezes traumas, situações que foram prejudiciais para ela e tem a oportunidade de integrar aquele conteúdo. E realmente, assim, quando a gente pega pela experiência do Grof com o LSD, a gente vê casos de cura de situações muito complexas dentro da psiquiatria. E até hoje a gente percebe, assim, dentro de uma psiquiatria tradicional, é um tratamento longo, né, assim, vários remédios são testados e agora está voltando essa medicina psicodélica, claro, né? A gente inclusive já fez um programa aqui falando sobre aquele anestésico que também está sendo usado nas clínicas. Ketamina, a né? ketamina é de forma terapêutica, com segurança, com autorização dos órgãos competentes para isso e que é também um estado alterado de consciência. A própria psilocibina também, que são os cogumelos. A ayahuasca, ainda existem estudos inconclusivos para questões ligadas a trabalhos terapêuticos, né? Enfim, então, essa é uma discussão ampla, que a gente não pode fugir dela. A gente está falando de informação útil sobre qualidade de vida, então isso faz parte também da nossa discussão. Agora, o curioso, né, o Newton, é que o LSD, nos anos 50, avançando para os 60, lá nos Estados Unidos, acaba sendo proibido. Essas pesquisas que estavam avançando de forma muito positiva acabam sendo interrompidas. O Grof não para a pesquisa, mas para de usar o LSD e descobre aí sim a respiração. Aí ele encontra um potencial muito grande sem o uso de nenhum alucinógeno, né? Justamente. Foi muito interessante essa descoberta. Já estava acontecendo um movimento nesse sentido. Acidentalmente, algumas pessoas começarem a respirar mais rápido e perceber esse tipo de experiência. E então ele começa a experimentar, né, com vários mestres da época que trabalhavam com respiração, até chegar nesse modelo da respiração holotrópica, que é um modelo simples, assim, não tem nenhuma grande técnica, é simplesmente respirar mais profundo e mais rápido. É bom falar para o pessoal não fazer isso em casa. Isso é fundamental. Não é um processo para ser feito de forma desassistida, porque ele é muito intenso. E, enfim, ele percebeu que as experiências que as pessoas estavam tendo com a respiração, com esse processo de respiração rápida, eram muito similares às vivenciadas sobre o uso de psicodélicos. Então, assim, ele percebia, né, a emergência de traumas, de qualquer momento da vida, a revivência do parto, do nascimento biológico, coisas que naquela época ainda estavam, assim, eram mais mitos.
E hoje em dia a ciência já comprova que realmente as experiências intrauterinas e de parto, elas realmente têm uma significância grande na vida da gente. E interessante porque quando se fala de respiração holotrópica, fala-se muito também na busca de um renascimento, né? De um reposicionamento de vida, né? Que acontece a partir da experiência, né? É uma experiência muito radical, né? Assim, a pessoa, ela sai diferente da experiência. E diferente no sentido de ser mais ela mesma. Menos os problemas, menos as neuroses e mais ela mesma, sem esses problemas que perturbam a mente. Como é que são essas experiências? Você faz o atendimento individualizado também, mas existem workshops, né? Existe essa prática em grupo também, né? Aqui em Minas, né? A prática em grupo, ela é a forma mais interessante de passar pelo processo. Você pode passar no consultório com acompanhamento do terapeuta, é só a sua experiência ali, é muito interessante, favorece muito a terapia. Mas no grupo você tem a oportunidade de fazer a respiração, ter a sua experiência, acompanhar uma outra pessoa fazendo, e acompanhar uma pessoa fazendo educativo, você aprender a observar uma pessoa no processo de cura dela, sem interferir, sem julgar, né, sendo simplesmente um apoio. E no final você tem o compartilhar de experiência de um grupo de 10, de 20 pessoas. E aí isso amplia muito a experiência. E, obviamente, todo processo feito em grupo, ele ganha muita força, né? Você está no contexto de uma sala onde tem várias pessoas passando pelo processo junto, é bem intenso. Acaba tendo uma egrégora ali, né? Tem uma energia que acaba sendo consoante ali, Sim. né? Inclusive a gente vê as pessoas em colchonetes diferentes, repetindo os mesmos gestos, assumindo as mesmas posições. Você vê que tem uma sintonia na sala. Muito bacana. Só respirando. É só respirar mesmo. Não tem nada além disso. Isso que é muito curioso. Não tem nada além disso. É um processo que busca um resgate interno maravilhoso a partir dessa combinação do ar que entra de forma rápida pelo organismo e a partir daí a mágica se faz. É muito divino isso, né? Você parece que já passou por isso, né? Eu participei de alguns grupos lá em São Paulo, achei a experiência maravilhosa. Muito pela comunhão que as pessoas estão vivendo ali junto e depois do trabalho terapêutico que vai ser explicado. A história de um parece com a de outro, parece com a sua e a sua parece... Todos se ajudam, né? É um processo muito bacana. Inclusive é um processo super bacana de passar por ele, porque a gente percebe a igualdade de todos nós, emocionalmente falando, né? Lá no fundo, todos nós temos essa humanidade em comum, compartilhamos mesmas dores, mesmos potenciais, e quando a gente sai da nossa casquinha e tem a oportunidade de viver isso no grupo, traz um relaxamento, assim, uma reconexão mesmo com o social. Para quem está acompanhando a gente aqui agora, está vendo, nossa senhora, que maravilha isso aí, que loucura, hein? Como é que, para quem é indicado? Existe algum tipo de problema que é mais indicado, ou é mais indicada a respiração holotrópica, ou serve para todo mundo? Então, serve para quase todo mundo. Tem algumas restrições que são importantes serem observadas. Como é um processo que envolve emoções fortes e às vezes manifestações físicas muito fortes, é importante a pessoa estar com uma saúde cardíaca ok. Pessoas que têm problemas cardíacos mais severos, elas não são recomendadas para o trabalho. E aí tem outras formas de terapia que acessam dimensões parecidas de uma maneira mais branda. Então ninguém precisa se sentir excluído do estado holotrópico. Talvez da respiração holotrópica, mas do estado holotrópico existem várias técnicas terapêuticas que podem te levar nesse estado e te dar esses benefícios. A própria ketamina, que a gente já falou aqui. A própria ketamina. Né? A gente fez uma entrevista aqui com uma clínica muito responsável e que faz esse trabalho. Ali a pessoa fica em uma condição segura e ali acontece esse processo também com o uso da ketamina. Muito indicada para problemas, pra cura de depressão, ansiedade, crise de pânico, enfim. A gente vive uma epidemia de problemas psíquicos, né? Principalmente ansiedade e depressão, é característico da nossa sociedade moderna, e a gente precisa de meios para adereçar esses problemas de uma forma rápida e eficaz, né? A ketamina é um ótimo instrumento e ela já está legalizada para o uso, né? A psilocibina, a ayahuasca, o próprio LSD, voltou a fazer muita pesquisa com isso, mas ainda não se tem uma legalidade para uso clínico. Creio que chega nos próximos anos, à medida que as pesquisas forem avançando, né? Tem todo um processo para validar essa transição da pesquisa do laboratório para
para as clínicas, para a sociedade, mas está chegando. Sim. Tem muita coisa boa por aí nesse sentido. Sim, um horizonte de possibilidades arejadas, né? Sim. Eu acho que é o que vem por aí, é isso. Mas vamos falar então das indicações. É isso tudo? Crise de pânico, ansiedade, depressão. Sim. As ansiedades que hoje em dia, nesse pós-pandemia, né, tá pegando geral. Depressão também, problemas psicossomáticos, que tem muito a ver com tensões no corpo, resolvem muito facilmente. Eu acho que a lista é imensa aí, né? Porque a gente pode ficar falando até amanhã de manhã de tarde sobre situações ligadas à saúde mental, Sim. que poderiam, saúde emocional, que poderiam estar relacionadas à indicação para respiração holotrópica. Sim, né? vários distúrbios do humor, transtornos de personalidade também podem ser usados. Sim. E fora a questão, né, de uma doença em si, para o desenvolvimento de todos nós, né, o Grof fala uma coisa interessante, que esse estado holotrópico, essa conexão com esse potencial em cada um de nós, ele traz uma saúde existencial, porque muitas vezes a gente pode ficar, na sociedade atual, sem acesso a esse tipo de experiência, que mostra a profundidade do nosso ser e o potencial que existe dentro de nós. E quando a gente entra em contato com ele, isso traz mais tranquilidade, mais paz e traz um desenvolvimento da pessoa no social. Ela vai ser uma pessoa melhor para o mundo, para a família, para o trabalho. E aí, né, aderece a saúde social de uma forma geral. Não, isso é muito importante, Nilton, porque um convite para uma percepção de poder que existe no nosso respirar, porque não é à toa que quando a gente está num momento de muito nervosismo, é comum dizer, calma, respira, respira, né? Sim. Esse respirar, ele traz muita sabedoria, né? Esse final de semana mesmo a gente teve um workshop aqui em Belo Horizonte e uma pessoa, na hora que terminou, ela foi a primeira vez, ela falou assim, eu nunca imaginei que seria possível acessar isso simplesmente respirando. E a gente escuta isso em todo o workshop, né, assim, esse deslumbramento do que a pessoa descobre dentro dela simplesmente respirando. E aí tem uma choradeira danada, né? Tem uma todas catarse, as emoções, né? Possíveis. As emoções chegam e olha só, é só respirando mesmo, né? Uma sessão é o bastante, mas um tratamento inclui várias. Como é que você entende isso? Uma sessão já traz uma transformação muito positiva. Às vezes, pessoas com pânico, às vezes depois de uma sessão ela para de ter crise de pânico, para de ter crise de ansiedade. Mas a gente percebe que uma mudança mais profunda chega a partir de 5 sessões. 5 sessões. Entre 5 e 10, a pessoa realmente, assim, aquele estado, aquele bem-estar se estabiliza na vida da pessoa. Sim. E a experiência de estar ali acompanhando, né? Você vira, você vivencia, mas também é cuidador, é cuidadora de outra pessoa, né? Deve ser muito bacana isso, né? Então, é uma posição muito privilegiada, porque a gente se encanta com o processo de cada pessoa, né? E é uma terapêutica que o terapeuta ele não precisa conduzir a terapia. Então, o que a pessoa vai viver, não vai ser eu que vou falar para ela o que é importante, o que não é e como é que resolve. Ela vai acessar tudo isso internamente e o terapeuta, no caso, é simplesmente um suporte nesse processo. Se ele empacar em algum momento, se a pessoa precisar de algum suporte, o terapeuta está ali para isso. Porque esse ritmo precisa ser mantido. É igual o personal que fica ali na academia. Vão. Levanta esse peso aí, vamos correr mais. É isso que a pessoa que acompanha faz? Um pouco isso? Bem pouquinho. A gente dá uma instrução no começo para a pessoa respirar e durante o processo a gente interfere quando a pessoa chama, né? Porque normalmente todo mundo segue o comando, né? Respirar mais forte, a pessoa deita e começa a fazer o processo e ele não demora muito para acontecer. Com poucos minutos a pessoa começa a ter as sensações físicas, as emoções começam a aflorar e às vezes ela vai chamar assim, eu estou com medo do que está acontecendo, parece que está saindo do meu controle, eu não entendo que emoção é essa, e a gente simplesmente vai sentar do lado, botar a mão no ombro e falar, vamos junto, pode confiar que o processo é seguro, e aquele suporte vai favorecer a pessoa a entrar no processo. Sim, e é natural esse medo, se a gente pensar que na vida da gente, toda vez que a gente chora ou que a gente fica com raiva, alguém fala assim, você não pode ser assim, seja forte, né, assim, reprime aquela emoção, na hora que isso tem a oportunidade de manifestar, a gente fica com medo. Porque, né, historicamente, sempre foi reprimido. Mas quando você pode colocar isso para fora,
Isso traz um alívio muito grande. Muito grande. E outra coisa, a gente tem que atravessar uma grande tormenta, né? De alguma forma é preciso passar por isso, né? Sim. O nascimento é assim, né? O nascimento é assim. Às vezes pode ser desafiador e difícil, mas, por exemplo, tem pessoas que podem ter uma experiência positiva do princípio ao fim. Uma pessoa que respirou com a gente esse final de semana, ela experimentou o amor da mãe dela por ela, do princípio ao fim da sessão. E assim, isso é profundamente curativo para uma pessoa. Então, assim, não necessariamente vai ser desafiador no sentido doloroso. Acontece também, mas pode ser muito positivo. Sim. E experiências de muita paz, de muita união com as outras pessoas, com a natureza, essa integração, né, com o todo. Isso também faz parte da nossa saúde. Sim, sim. Bom, então a gente está vendo, olha, serve... contraindicações são poucas, né? Poucas assim, né? Elas estão restritas aos problemas cardíacos, né? Problemas cardíacos, problemas psiquiátricos mais severos podem até ser feitos dentro de um contexto mais seguro, com acompanhamento médico, talvez dentro de uma instituição. Pessoas que são realmente psiquiatricamente não recomendadas são aquelas pessoas que normalmente projetam um problema fora. Tudo que acontece comigo é culpa de alguém, tem alguém me manipulando, tem alguém me perseguindo. Esse tipo de pessoa tem dificuldade de entrar no processo, porque é um processo interno. Você precisa de reconhecer que ele vem de dentro. Se eu começo a projetar ele do lado de fora, isso pode interferir, né? Isso pode bloquear o processo dele acontecer, se não for reconhecido como algo interior. Para fazer, você conversa com a pessoa? Você tem uma anamnese com temos uma entrevista, temos uma ficha médica que a pessoa preenche. Também não é recomendado para mulheres grávidas, né, no período de gestação. Mas são poucas as contraindicações, né? Se a pessoa estiver doente ou em alguma cirurgia recente, também não é recomendado. É bom esperar o corpo sarar para poder estar disponível, porque é um trabalho que movimenta muito o corpo. Às vezes as pessoas assumem posições, se movimentam bastante. Então, assim, é bom que o corpo esteja livre para fazer o que ele precisa. Nascimento, nasce de novo. Às vezes é uma luta mesmo, às vezes Sim. é uma luta. A partir de que idade tem restrição? Normalmente a gente faz a partir dos 18 anos. Tem algumas pessoas, tem algumas experiências com jovens, mas aí são tempos mais curtos, porque eles também entram num processo mais rápido. Na minha experiência, eu tenho trabalhado a partir dos 17, 18 anos. Os jovens entram mais rápido? Sim, são muito mais fáceis de se beneficiar do processo. Tem menos tempo de história cristalizada, né? A personalidade está terminando de formar, então sim, está maleável. E aí a experiência fica mais viva, mais rica? Sim. Que bacana. Tá bom. E como é que a gente te acha, ô Newton de Assis? Quais são as informações aí? Fala tudo pra gente. Então, pelo Instagram, né, o espaço que a gente tem chama Saniam Terapias. Saniam? Saniam com Y. Saniam, S-A-N-Y-A? A-M, Saniam. Saniam Terapias. Isso. Sim. @Saniam Terapias. E as informações estão todas lá. Lá tem contato, pode entrar por mensagem. Se você buscar por respiração holotrópica também, você vai acabar achando meu contato. São poucos terapeutas certificados que a gente tem no Brasil nesse momento. A gente tem uma formação acontecendo, tem mais pessoas se certificando, mas eu diria que, no momento, não tem 10 pessoas trabalhando no país inteiro. Sim. É bom também, eu esqueci de perguntar, a preparação, né? O que comer e o que não comer antes, né? Já que vai ter uma jornada de um dia inteiro no dia da respiração, então... A preparação, ela envolve muito a pessoa estar descansada, dormir bem, né, na noite prévia, e não consumir álcool, não consumir substâncias que vão interferir no cérebro dela. E quanto à alimentação, assim, é uma alimentação mais leve para o dia, né? Geralmente, quando a gente faz os workshops, a gente mesmo oferece alimentação vegetariana, saudável, leve, nutritiva, para não pesar, né? Uma feijoada, por exemplo, é incompatível. Não vai combinar. Não vai dar certo. Newton de Assis, muito obrigado, sucesso no trabalho lá. Esses workshops acontecem aqui em Belo Horizonte, mas também em Vespasiano, que você disse. Sim, hoje em dia, Vespasiano está aqui na região metropolitana, Sim. Pertinho do aeroporto, né? A gente construiu uma casa lá especialmente para esse trabalho, fez 1 ano de inauguração agora. Que bacana. A gente já fez uns 4, 5 grupos lá, entre outros trabalhos. Então, assim, BH tem essa disponibilidade desse trabalho aqui. Boa sorte. Muito obrigado. Valeu. Foi um prazer. O prazer e a alegria foi nossa.
E ficamos por aqui, Little Mercury, ficamos por aqui hoje, o programa termina agora, mas também voltamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe que vão aproveitar informação útil, preciosa, que também é remédio sobre saúde e qualidade de vida. Até a próxima, saúde!